O sistema cooperativo iniciou em 1844 na Inglaterra, onde os primeiros artesãos se reuniram e foram formando suas primeiras cooperativas. Esse é o modelo que cresceu no mundo todo. E agora, nessa primeira semana de julho, é comemorado o Dia Mundial do Cooperativismo. E para falar desse assunto tão importante, está aqui na Revista Interativa 2 presidentes de 2 cooperativas muito importantes para a nossa região. Estou aqui com o Dr. Hernani Bilou, presidente da Unimed Santa Maria e que atende a toda uma região, completou 50 anos de entidade, e também Dr. Flávio Jobim, presidente da cooperativa Unicred Ponto Capital, que é a instituição financeira e que também completou 25 anos. O programa vai estar muito importante. Não saia daí. Interativa 22 anos. Escolha diferente. Escolha Unicred. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem. Então, é com muita alegria que eu recebo o Dr. Hernani, Dr. Jobim. É uma honra nós falarmos sobre cooperativismo. Então vamos começar falando com a Unimed, que já completou 50 anos aqui na região de Santa Maria. Dr. Hernani, eu primeiro preciso parabenizar pela gestão. E nós sabemos que a Unimed tem crescido cada vez mais e tem sempre prosperado. E eu quero saber qual é o segredo para administrar uma cooperativa tão complexa. Boa noite, Ivana. Obrigado pelo convite. Não, segredo eu não posso contar, porque segredo não pode ser contado, né? Não, eu acho que o que fez com que a Unimed saísse da situação que estava para chegar na situação que está hoje, não dá para colocar num lugar só. Tu tem vários fatores que foram contribuindo para a gente chegar no estágio que nós estamos hoje. É um contínuo aprendizado. Como qualquer outra empresa, ou como qualquer outra profissão, ser administrador de uma cooperativa, você vai aprendendo. E isso foi acontecendo com a gente. Além de investir pesadamente na formação das pessoas que tocam o negócio. Então nós, já há mais de uma década, a gente vem investindo nos profissionais que trabalham conosco. Até falei isso ontem, quando eu participei também de uma outra conversa sobre cooperativismo. Nessa última década, nós investimos muito na formação dos nossos colaboradores, onde a gente patrocina para que eles façam uma formação adequada e, na contrapartida, eles se responsabilizam conosco de não saírem da cooperativa pelo menos 4 anos. Porque esta é a forma de você ir crescendo. Qualquer cooperativa se faz fundamentalmente com gente, com pessoas. Porque, além de tu ter o conhecimento técnico, tem que ter algo mais, que eu acho que a cooperativa ela tem que fazer com que as pessoas que fazem parte da cooperativa acreditem nela. E nós, principalmente o nosso cliente, porque nós trabalhamos em cima de um tripé. Cliente, que é o nosso usuário, o cooperado e a sustentabilidade. Então, é dentro disso que você vai trabalhar. E quando todo mundo que está na cooperativa começa a entender como isso funciona, aí a administração se torna mais fácil. É que muitas vezes, dentro de um plano de saúde, muitos cooperados, eles entram para poder ter acesso a uma população, a ter já uma clientela. Uma clientela, exatamente. E não está muito engajado com a filosofia, com o perfil e com os critérios de um cooperado. E isso também acaba sendo um trabalho de educação, de gestão, de treinamento, não só para o colaborador, mas também para o cooperado, né, doutor Hernani? O que a gente tem visto? Essa questão do cooperado, nós batemos muito nisso, né? Até nós somos não sei se tem muitas cooperativas Unimed que têm o hábito que nós temos, né, Jobim? Nós temos, além das reuniões que são as chamadas Assembleias Gerais Ordinárias, que são obrigatórias, quando os governantes, digamos assim, o conselho presta conta aos cooperados, essa é obrigatória e normalmente é feita em março. Nós temos AGEs, que são reuniões fora daquela ordinária, são extraordinárias, e temos uma coisa que eu acho muito salutar, que para nós deu certo, que é o falando com a diretoria. Quando a gente passa a situação da cooperativa a cada 3 meses, mais ou menos, e também confraterniza.
Porque eu acho que o ato de cooperar, as cooperativas, tem que ter um certo... Existe uma certa liturgia, e essa liturgia envolve conviver. Relacionamento, pessoas. Acho que o Dr. Jobim, ele vai falar pela Unicred, mas ele pode falar pela Unimed, porque também faz parte da diretoria da Unimed, né, Dr. Jobim? E a questão, agora recentemente vocês organizaram um congresso, que eu acho que foi bem importante, um congresso sobre desperdício, né, junto aos cooperados. E esse é um item que eu acho que é importante nós falarmos, porque quando a gente fala em gestão, eu falo de dinheiro das pessoas, eu falo em administração do tempo e do dinheiro das pessoas. E aí, de novo, o trabalho de educação continuada. Eu acho que é importante vocês falarem um pouquinho também sobre essa campanha de desperdício, porque quando é a coisa de uma grande sociedade, parece que não é de ninguém. Parece que não é... Tu não vê sair do caixa da tua empresa, então aquilo fica uma coisa como se fosse a coisa pública. Fala um pouco sobre isso, doutora Hernani, porque eu acho que esse é um item importante, porque também envolve educação, conscientização, e a reflexão do seu papel de sustentabilidade, né? Nós tivemos a oportunidade, acho que fomos bem sucedidos, né, Jobim? Em termos criado aí o primeiro Congresso Brasileiro de Combate ao Desperdício. Foram 2 dias, foram 28 e 29 de abril, lá no Recanto Maestro, onde nós reunimos pessoas que nós entendemos de notório saber, na área que iriam se comunicar, chamando a atenção da questão daquilo que não é necessário. Porque essa história de dizer o que não é necessário não prejudica, não é verdade. Primeira coisa. Segunda, tudo que não precisa ser gasto, que não vai acrescentar nada de bom para o usuário, que é o nosso pagante, não deve ser feito. Esse é o princípio, não deve ser feito. Não é que não pode, não deve. E isso eu acho que foi bem debatido. Então, assim, teve pessoas, dirigentes do sistema Unimed de todo o Rio Grande do Sul. Todas as cooperativas Unimed do Rio Grande do Sul estavam representadas, ou por presidentes, ou algum dirigente, ou por algum colaborador. E a avaliação final de quem participou do evento foi muito boa. Mas uma pergunta importante. Quantos médicos cooperados participaram? Eu não sei precisar quantos médicos. Hoje eu posso te dizer assim, talvez 10% menos do que isso. Esse é o problema. Porque, na verdade, assim como o Hernani já falou, primeiro cumprimentando, né, Silvana e todos, né, aqueles que te seguem, obrigado pela oportunidade aí, mas como o Hernani já falou, aquilo era um evento, o primeiro evento, né, repetindo, que se fez no país para se chamar a atenção sobre o desperdício. Porque nós falávamos antes aqui de começar a nossa conversa, que a cooperativa é uma empresa de pessoas, onde o que vale é o voto, é a pessoa, o que predomina e não o capital, não que ela não tenha que ter lucro. A cooperativa tem que ter lucro, ela tem que ter resultado para ter sustentabilidade e para ter crescimento. Mas o que acontece nas cooperativas, e que principalmente aquele que é sócio da cooperativa tem que entender, é o ganho indireto, é a economia gerada pela cooperativa. Porque às vezes o desperdício, o gasto desnecessário que nós estamos fazendo com dinheiro que é de todos, né, ou é nosso próprio do sócio, ou é do beneficiário que coloca na cooperativa para ter o atendimento, se ele for desperdiçado, às vezes a gente não vai sentir a necessidade quando precisa desse dinheiro. E quando se faz a economia, ou se tem aquele sentido de pertencimento, de responsabilidade social, aquela economia também tem que ser medida. O Banco Central acabou de publicar agora um artigo interessante que se chama sobre os benefícios do cooperativismo de crédito. E aí ele fala sobre a economia gerada, não sobre o resultado, aquilo que nós distribuímos no final do exercício. Nós chegamos lá, tivemos X reais, distribuímos, colocamos à disposição da Assembleia. O Banco Central fez um cálculo do benefício total das pessoas que estavam ligadas a uma cooperativa de crédito. E esse dado, ele fez o ano passado, com dados de 21. E acreditem vocês, a economia gerada foi de 26 bilhões no Brasil, de todo o sistema financeiro cooperativo.
seja pela distribuição de sobras, seja pela economia que ele deixou de pagar de taxa, né, no empréstimo, seja aquele recurso que ele recebeu a mais quando ele investiu na cooperativa. Isso é o ganho indireto, muitas vezes não é tangível, as pessoas não olham para esse resultado, mas esse é um benefício de participar de uma cooperativa. Quer dizer, quando a gente se preocupa com a cooperativa, com a economia da cooperativa, não desperdiçar aquilo que é de todos, trabalhar por todos e pela sociedade, a gente está promovendo o crescimento de todos. E quando um cresce, todos crescem junto. E esse é o sentido do evento, que foi muito bem pensado pela Unimed, capitaneado pelo Dr. Hernani. Quer dizer, nós precisamos gastar, aí eu não estou falando de custo, né? Porque quando a gente tem aquele custo, que é o custo necessário, isso está calculado lá pelo atuário, que nós temos um atuário muito bom lá para o sistema Unimed. Isso está programado, se sabe que vai ter aquele custo. Mas tem aquele custo também que está por uma cortina, que é o inesperado, que depende muito de nós próprios, de todos nós, seja no caso da cooperativa da Unimed, do médico, né, que ele também é um gerador de custo, seja pelo usuário, ou seja, tudo que é desnecessário é um desperdício. É um desperdício. Aquele dinheiro poderia ser melhor utilizado em prol de todos e do crescimento da cooperativa. E muitas vezes esse desnecessário, esse desperdício é de coisas pequenas, né, doutor Jobim? Exatamente. Eu vou estar desperdiçando materiais, eu desperdiço guias, eu desperdiço papel, eu desperdiço coisas. E tem a sustentabilidade de todo E o isso sistema. envolve desde a questão de educação, uma educação de respeitar as coisas. Por que eu pus fora esse papel? Eu não poderia aproveitar melhor esse papel? Se hoje tem o digital. Então, isso envolve uma educação continuada sempre. E o Hernani falou ali da preocupação que é a Unimed. Aqui eu falo pela Unimed porque a minha origem, aliás, eu aprendi cooperativismo na Unimed. E eu sempre que tenho oportunidade, eu digo, foi o GOI, que era um cooperativista, que me levou para a Unimed. Lá eu aprendi cooperativismo. Dali eu pude trabalhar na Unicred com esse conhecimento. Senão hoje não seria assim. O Hernani fala, nós investimos pesados nos colaboradores. Mas a Unimed também ela sempre teve uma preocupação com o associado. Ela sempre estimulou o associado a participar de cursos e tal, e até financiar cursos para associados. A própria Unicred faz isso. Mas isso tem que ser feito no sentido de que fortaleça o espírito da cooperativa, de cooperar. O dia primeiro agora é o dia de cooperar, é dia para estimular o voluntariado, né, daquelas pessoas ligadas à cooperativa. Então, essa preocupação que a cooperativa tem e o resultado que ela tem, que ela investe no seu cooperado ou na sociedade, essa só o modelo cooperativista faz. Mas eu acho importante a gente salientar que existem muitas cooperativas que quebraram, que existem muitas cooperativas que eram riquíssimas e por uma má gestão, por decisões erradas, por decisões egocêntricas, por diretores que brigavam entre si com alguma disputa de poder, né? E isso eu falo de várias cooperativas do Brasil. Eu sei de Unimedes, inclusive, no Rio de Janeiro, São Paulo, que quebraram porque investiram pesado em alguns jogadores de futebol, individualmente, enfim. Decisões que oneraram a cooperativa, que oneraram de forma extraordinária e fizeram com que a cooperativa quebrasse. Então, a importância da gestão, de novo, né, doutor Hernani, de manter a solidez. Ontem, nessa conversa que a gente teve com o pessoal do curso de cooperativismo do Politécnico, aliás, muito interessante o curso lá da universidade. A pergunta mais frequente era essa: por que as cooperativas quebram? É difícil responder isso numa palavra só. Eu acho que é uma sucessão de coisas equivocadas que vão levando a isso. Mas se tivesse que elencar, digamos, 3, 4 causas principais, eu diria, primeiro, é o investimento inadequado. Você investe naquilo que a sociedade não quer ou não precisa. Por exemplo, hoje, aqui nós precisaríamos de um grande hospital? Não. Nós temos um grande parceiro, que é o Hospital de Caridade. Então, por que não fazer parceria com ele? Por que eu tenho que mobilizar um volume grande de recursos que pode ser utilizado em outras formas? Então,
Então, essa é a primeira coisa, investimento. Segunda coisa que eu vejo com muita frequência é a alavancagem, é pegar muito dinheiro emprestado. E aí você não sabe como é que a economia vai acontecer nos próximos 4, 5, 6 anos, como está acontecendo agora, por exemplo, que o juro dispara. E você fica com uma dívida que era X, agora ela é X mais alguma coisa. Então esse é outro problema. E a divergência interna. Os administradores começaram, é uma disputa de poder, é nós contra eles. Isso logo se reflete no cooperado. Tudo que acontece no conselho, na união do conselho, vai repercutir lá no cooperado. Ele percebe isso. E se ele vê essa desagregação da cooperativa, do conselho, ele não vai, a vontade dele participar já é menor. Então essa é a responsabilidade que eu vejo do presidente. Porque nós, presidentes, nós temos uma responsabilidade imensa. É primeiro de conduzir adequadamente e de forma unida a administração. E isso inclui, inclusive, os teus colaboradores. Então, é preciso que você consiga exercer essa liderança para que você consiga conduzir aquela cooperativa. Quando você perde isso, é muito provável que aquela cooperativa vai ir para um caminho equivocado. Então, não é uma única coisa, é um conjunto de coisas que leva as cooperativas ao fracasso. Falaste há pouco das grandes cooperativas. Nós tivemos aqui em Santa Maria a maior cooperativa da América Latina, que era da aviação férrea. Nós tivemos agora, há pouco tempo, questão de 2, 3 anos, a Cotrijuí, uma cooperativa imensa. E hoje ela não existe mais. Agora, no último ano, a Piá, a Languiru. Eu nem sabia que a Piá era cooperativa. É, a cooperativa. Então, assim, ó, e aí o que acontece? Isso é complicado. Então, a gestão, que tu pediste no começo, ela é fundamental. Mas o que é a gestão? É esse conjunto de coisas que faz com que você possa levar. Mas há uma responsabilidade imensa de quem está conduzindo a cooperativa, sim. Porque ele tem que levar a tropa unida, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. A liderança. Então, acho que esse é um outro item. Além do espírito cooperativo, tem que ter liderança. E a liderança, vamos lá, eu já vou falar da Unicred, mas vamos lá à Unimed. Quantos cooperados nós temos na Unimed, Santa Maria? Hoje são 776. Então, são 776 médicos. Quantos colaboradores? 758, eu acho. Então, é um time muito grande e muitas vezes até alguns com interesses diversos, às vezes alguns com sem aquela percepção de um todo. Quando acontece alguma divergência, pode criar um embate. E aí, eu imagino como deve ser difícil, doutor Hernani, o senhor ter que negar algum pedido de um colega, né, e justificar, isso não é possível, isso não pode ser feito. Então, dentro das normas de uma cooperativa, deve ser vários desafios com uma empresa deste porte, né, doutor? Esse dizer não, isso faz parte de administrar, né? Isso tu tem que incorporar no teu dia a dia, né? Você não tem como não dizer não. Isso é obrigatório, você tem que ter uma linha de conduta. E eu acho que uma outra característica de uma liderança é ser uma pessoa previsível. Até aí tu pode ir, daí em diante não dá mais. Isso vale tanto para os colaboradores como para o próprio conselho. E um conselho que nem o nosso, o Jobim participa conosco lá há mais de 20 anos, o Jobim é mais velho do que eu dentro da cooperativa. Então a gente começa a conversar, o conselho, quantas vezes eu como presidente digo isso? Esta mesa aqui vai refletir a cooperativa. Então as reuniões, por exemplo, uma reunião que você tem 9 colegas, ela tem até um rito para ser conduzida. Se tu perde esse rito aí, aquela reunião ela fica infrutífera, porque você tem uma pauta, você tem 10 assuntos que você tem que discutir. Então às vezes tu tem que até, de forma não grosseira, cortar a palavra do colega, porque para que retome ao que está sendo discutido, senão você não consegue evoluir. Então é um conjunto de coisas que também você vai aprendendo. Ninguém nasce com esse conhecimento, isso é uma coisa que tu vai aprendendo, é como ser médico. Eu me considero hoje, por exemplo, um médico muito melhor do que eu fui quando logo que eu saí da residência. Talvez eu fosse até mais audaz, mais corajoso, entre aspas. Hoje não, hoje eu sou um cara mais comedido. Tu consegue ver, não, isso aqui não dá. Isso aqui não vai evoluir bem. Isso aqui não dá para fazer. Esse paciente não é cirúrgico. A mesma coisa na administração.
É uma sequência de coisas que você vai aprendendo. Você vai ver, isto funciona, isso aí não funciona. Isso aí eu já vi dar errado em outro lugar. Eu não vou copiar isso. Isso aqui deu certo. Opa, isso pode funcionar aqui. Então você não precisa inventar nada. Tudo está aí. E aí vem a curva do aprendizado. E aí vem o tempo, que é um aliado nesse aspecto. Porque aí o tempo vai fazendo com que a curva do aprendizado te dê uma margem de segurança para dizer não com tranquilidade, sem ansiedade, sem o medo de não agradar as pessoas. Eu acho que isso é muito importante. E falando de cooperativa de crédito, instituições financeiras, doutor Jobim, eu acho que a questão do desperdício hoje está muito mais tranquila. Eu me lembro que antigamente existia o limite para pedir extrato, o limite de talão de cheque, o limite de folhinha. Hoje, com a era digital, não tem mais esse desperdício, não é? Não tem mais esse controle de papel, de desperdício de papel ou de cobranças extra. Eu me lembro que antigamente, para pedir um segundo extrato era tanto. Hoje não tem mais nada disso. O sistema digital facilitou a vida, a transparência, o portal de comunicação com os cooperados. Fala um pouco, então, de como evoluiu nesses 25 anos que está sob administração, né, sobre a gestão da Unicred aqui na nossa região, que agora é Unicred Ponto Capital, que também é uma grande inovação. Como que foi essa evolução? Porque o digital também nos pegou de galope. Sem dúvida nenhuma. O digital, ele avançou não só para a parte de custo administrativa, né, mas favoreceu o crescimento de todo o sistema financeiro, principalmente o sistema financeiro cooperativo. E um dos princípios, que é a intercooperação, isso também facilitou. Porque já imaginou como fazer intercooperação antes com outra cooperativa de crédito na era do papel. E nós temos a grande parte, a maior parte da história da Unicred, e a gente olha hoje os nossos primeiros balanços. Tu acompanhaste ali o nosso surgimento, o nosso crescimento dentro da Sociedade de Medicina, onde nós começamos. Muita coisa manual. E, aliás, muita coisa tinha que ser digitada numa máquina Olivetti, porque nós tínhamos um convênio com o Banco do Brasil, e o fechamento, por exemplo, ele exigia que fosse digitado na máquina, e assim era feito, né, pelo Gerson, que era o nosso primeiro funcionário. E aí vem aquele espírito do cooperar, do cooperativismo, de acreditar numa ideia, que o surgimento de uma cooperativa de finanças nessa era do papel, as pessoas acreditarem no teu projeto. Olha, nós vamos participar e isso aí vai dar certo, vai crescer. Nós já tínhamos essa experiência da Unimed, já conhecíamos muito de cooperativa, mas levar as pessoas para esse espírito de cooperar, mesmo em papel, porque hoje nós fizemos assim um olhar retrospectivo. E a gente olha, mas no papel muita coisa poderia ter acontecido no papel, né? Ou aconteceria, as auditorias eram mais difíceis. Mesmo que as pessoas hoje achem que não, a auditoria era muito mais difícil no papel, era feito em fichas gráficas, antes da computação. Hoje tudo que é lançado fica registrado no computador, tem como fazer auditoria, mas aquilo tudo era manual. Quando nós começamos a falar em talão de cheque, a gente não sabia se isso ia funcionar, nós não tínhamos sistema próprio, nós alugávamos um sistema. Então, um membro do conselho ia viajar, ia a Porto Alegre, larga um cheque lá para a gente ver se vai funcionar. Olha que situação. Larga um cheque, vamos ver se vão aceitar. Isso quem não é da era não sabe o que é largar um cheque. Hoje fala com essa galera nova, nem sabe o que é talão de cheque. Ou o cheque voador, como se falava, que era o predatado. Aliás, uma curiosidade até que eu aprendi lá, sabe que no Canadá eles ainda usam o cheque e usam o predatado. Meu Deus. Eles não têm aliás, o sistema bancário brasileiro é exemplo para o mundo. Então, isso, sem dúvida nenhuma, trouxe um avanço nos canais de comunicação, né? na segurança,
mas, por outro lado, trouxe um investimento muito maior que as empresas têm que fazer, as cooperativas tiveram que investir pesadamente na tecnologia, até para nós acabamos desenvolvendo um sistema próprio do sistema Unicred. E, por outro lado, surgiu também as fraudes cibernéticas. Aí. Sim. E aí a necessidade de cada vez investir mais. Mas essa ideia de cooperar e de acreditar nas pessoas, porque isso é uma responsabilidade do cooperado. É colocar nas pessoas, no conselho, como a gente trabalha na cooperativa, as pessoas certas, as pessoas responsáveis. Que responsabilidade de saber se esse diretor é a pessoa certa. Que investe no conhecimento. Mas o cooperado conhece as pessoas. Só o que a gente tem que sempre chamar a atenção é que ele tem responsabilidade sobre a gestão da cooperativa. Eu participo do conselho, doutor Hernando, doutor Cláudio, doutor Pedro, doutora Clarice, enfim, todos aqueles que estão lá com a gente hoje no conselho da Unimed. E no conselho da Unicred também. Mas quem nos colocou lá votou para que tu estivesse lá. Confiou. Confiou, então tu é responsável. Isso foi um avanço muito grande também no preparo dos diretores, dos presidentes. Mas aí também tem uma questão, acho que assim, que é política, que precisa ser tomado um pouco de cuidado, porque nós temos o nosso conselho da Unimed, ele o nosso sistema eleitoral é diferente. Até é difícil de explicar ele aí, porque ele é um parlamentarismo. O que eu vejo que às vezes acontece em algumas Unimedes? Se criam chapas, a chapa A e a chapa B. E o que eu vejo? Normalmente a chapa perdedora não será colaborativa com a chapa vencedora. Isso eu me dei conta há muito tempo. Então nós não temos isso. Não existe uma chapa. Tu põe o teu nome individual, o teu nome como pessoa, como colega. E depois tu compõe não vai os diretores. Isso, e depois tu vai compor. E hoje, como a empresa... Isso é bom. Isso é ótimo. Porque você não tem o risco de uma hora para outra, a cooperativa ser gerida, comandada por quem não tem vivência. Quem não conhece aquilo. Mas tem um estatuto também, que Claro. tem que ter um mínimo de diretoria para poder... E tem as regras. O Hernando já falou ali, eu sou um pouco mais antigo que ele na cooperativa. Né? Eu entrei na cooperativa em 1990. Então lá já se vão 32, 33 anos que eu participo de cooperativa. Quando menino e tal... já tinha uma vivência cooperativa, porque tinha a cooperativa de produção lá em São Gabriel, tinha a cooperativa de lã, que a gente participava, fornecia a lã da cooperativa, e o meu pai participava de uma cooperativa que chamava Polpex, que só depois, agora que eu me envolvi no crédito, que eu fui ver que aquilo era uma cooperativa de crédito dos agricultores na época, né? Dos agricultores, porque eu achava que a Polpex era do Exército. Não, tem do Exército. Porque eu sempre via do Exército, eles patrocinavam as coisas do Acho que era Exército. o GBEX. Não, é Polpex. Não, o GBEX tinha. Outra. Mas tem do Exército, mas não era uma cooperativa de São Gabriel, que foi uma das cooperativas que fechou depois. Mas aí que eu queria chegar. Não tinha até... a lei das cooperativas foi em 71. A lei. A 5764 é de 1971. No Brasil. No Brasil. Até ali as cooperativas funcionavam pelas suas regras. Então, se eu tinha uma cooperativa de grãos, eu tenho as minhas regras. Fazia as regras. Se eu sou uma cooperativa de livros, é outras regras. Exatamente. Ela não tinha um regramento. A ANS que veio... Quando eu entrei na Unimed, por exemplo, como médico, em 1990, não tinha ANS. A cooperativa tinha as suas regras e trabalhava em cima das suas regras. Depois que veio a ANS em 98. A ANS é a agência reguladora. A Agência Nacional de Saúde. Das cooperativas de saúde. De Por exemplo, saúde. A cooperativa de crédito já é outra. É o Banco Central. É o Banco Central. É o Banco Central. Mas na saúde, por exemplo, a própria ANS aprendeu ao longo dos anos. Ela veio aprendendo, aquele negócio de aprender com o tempo, que o doutor Hernani fala, vale para nós e vale para as agências também. Nós, felizmente, as cooperativas de crédito, quando nós começamos, já nascemos sobre a regra do Banco Central.
já era uma coisa estabelecida. Até porque o dinheiro é uma coisa que, né, existe uma regulação muito mais forte. É, a nossa lei no Brasil sempre teve uma... A nossa Unicred aqui é de 98, então já nasceu junto com a ANS. Já nascemos sobre a batuta do Banco Central. Do Banco Central, que já ditava as regras. E, doutor Jobim, nessas suas viagens ao Canadá, que o Canadá, na parte de crédito, ele é pioneiro nas cooperativas de crédito, né? Fala um pouco das diferenças. Agora, recentemente, vocês fizeram uma comitiva, foram para Quebec, conheceram lá outras instituições. Fala um pouco das diferenças. O que a gente tem para aprender ou a gente já está ensinando eles? Olha, eu te diria que a gente já tem coisa para ensinar. Ai, que maravilha! Já tem coisa para ensinar. Eu já tenho uma vivência assim, dessas minhas formações aí de vivência em outras cooperativas, e até quando a gente falou do sistema da tecnologia e tal, por exemplo, hoje nós vamos para o Canadá com cartão Unicred, usamos no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, seja onde for. O Canadá é muito forte, o Brasil se espelhou muito no Canadá para organizar o nosso sistema cooperativo financeiro, e na Alemanha também, onde eu já estive, né, na Alemanha, lá em Montabau. Então, eu já visitei a Alemanha, o Canadá, os Estados Unidos também, né? A Espanha, que é forte em cooperativismo. E agora, por último, eu estive na Universidade de Montreal, na EC Montreal, que é a Universidade de Economia, né? Administração e Economia, e que eles têm um convênio muito forte com o sistema Desjardins. O sistema de cooperativa de financeiro começou no Canadá em 1900. Com o Desjardins, que morava em Lévis, que é uma cidade do Quebec, ali, da província do Quebec, mas exatamente do outro lado do rio, né, contrário à cidade de Quebec. Então, foi um curso organizado lá, e até naquelas avaliações do curso, depois a gente colocou que gostaria que tivesse coisas mais práticas, não só como funcionamento, as regras e todo o negócio dele, mas que a gente partisse para um próximo curso mais para aquilo que a gente queria que fosse mais palpável, que é um negócio. Por exemplo, o cooperativismo dele é diferente. A questão das pessoas se associarem à cooperativa lá. E isso nós temos que aprender com eles. A cooperativa no Canadá, na Alemanha é assim também, as pessoas se associam pela ideia do cooperativismo. É a adesão, que é um do princípio, que é a adesão voluntária mesmo. Eles se associam por quê? Porque as cooperativas elas acabam sendo as empresas, órgãos reguladores, no caso das financeiras, do próprio mercado, do próprio juro. A cooperativa Desjardins, que é o sistema mais forte no Canadá, ela está entre os maiores bancos. Ela tem banco também, tem as cooperativas e tem banco. O grande negócio deles hoje é financiamento habitacional. É onde está centrado o maior número de recursos. Lá tem muita tradição e seguros. Outra diferença que tem, aliás, por pressão agora mudou um pouco, mas eu tinha estado lá em 2018, até ali eles não distribuíam resultados para os cooperados. Não. Claro que a estabilidade econômica, tudo é diferente do nosso aqui, a inflação é diferente. Então o Brasil se espelhava, mas no Canadá eles não distribuem. Eles reinvestem na cooperativa e na sociedade. Investe pesado nas escolas, na formação financeira. Começam lá na escola. Então, desde a escola, a criança já cresce dentro de uma cooperativa. Só que vejam a curiosidade agora. O Canadá está com inflação. Maior que a nossa. 4,5% a inflação. O Canadá está com a inflação. O que aconteceu em 2022? Pressão dos investidores. Porque a cooperativa, ela tem, como qualquer sistema financeiro, tem os poupadores, que são investidores, tem os tomadores, tem aqueles que usam serviços. Ela funciona como a gente aqui, tem aplicação, tem talão de cheque, que eles usam mais que a nós praticamente não temos, tem cartão de crédito, tem seguro, tem todos os produtos bancários, previdência. Só que a previdência, por exemplo, que a nossa aqui é forte, a deles não é, porque a previdência lá é do governo. É do governo, eles investem, mas quem controla é o governo. Por pressão agora, eles tiveram que reservar
E eles distribuíram, pela primeira vez, resultado para o cooperado. Por quê? Porque mudou o sistema econômico, agora eles têm inflação. Na Alemanha, eu tive lá na Alemanha em 19, antes ali antes da pandemia, a Alemanha tinha inflação negativa. Então a cooperativa já estava pensando em cobrar do cooperado para guardar o dinheiro deles, como alguns bancos estavam fazendo. Então cada país tem a peculiaridade, mas as pessoas se unem em cooperativa para resolver os seus problemas. E o sistema cooperativo do Canadá é fortíssimo, principalmente na província de Quebec. Ali 85% das pessoas, dos habitantes da província, eles são ligados a algum tipo de cooperativa. Então, eles competem com o banco. Mas isso por quê? Mas o juro lá, por exemplo, o juro é semelhante ao juro do banco. Mas qual é o sentido de cooperativa? O argumento é, não, mas se a cooperativa não estiver aqui, o juro do banco não vai ser esse. A questão social, eles participam ativamente, eles têm participação, inclusive porque eles estão extremamente capitalizados. Eu fiquei, por exemplo, num hotel ali no centro de Montreal, que é um shopping, é um todo ali um condomínio de lojas e hotel, enfim, é um shopping imenso. A propriedade é do Desjardins. Então a cooperativa estava tão capitalizada que ela começou a investir e mobilizar em imóveis e patrimônio. Agora, tomara que eles controlem a inflação para poder voltar de novo ao status que era a cooperativa antes. Mas, senão, o cooperado canadense também vai querer o retorno. Mas eu acho que a distribuição de lucros é um incentivo também. Porque, por exemplo, no Brasil existe um assédio de instituições bancárias, né, querendo trazer o investidor, trazer contas, enfim. E quando tu tem uma participação dos lucros, tu te sente realmente, de novo, pertencendo. Aquilo ali eu faço parte. Então eu vou investir aqui, eu vou aplicar aqui, porque aqui eu vou ter participação dos lucros no final do ano. E isso provavelmente, nos outros países, eles vão acabar usando esse nosso espelho como uma forma de motivar, incentivar. É, por isso que eu digo que nós já estamos, daqui um pouco, e aí até isso a gente debateu lá, nós temos cases no Brasil, no cooperativo de crédito, cooperativo de saúde, o suficiente para trocar realmente experiência com eles e até para ensinar. Na saúde, sem dúvida nenhuma. Não tem. Né? Em termos de cooperativa de saúde, não existe nada nem perto. Porque assim, ó, a segunda maior cooperativa médica que tem no mundo é da Espanha, e ela é ínfima perto de nós. A Unimed hoje é a maior cooperativa de médico do mundo, mas disparado, assim, sabe? É muito longe dos demais. Claro que existe muita disparidade entre uma cooperativa. No próprio Rio Grande do Sul, você tem cooperativas médicas bem estabelecidas, bem fortes, organizadas, e outras nem tanto. Então, essa é o próprio sistema Unimed, sistema Unicred, a gente se vê como um sistema, quando nos convém, né? Às vezes não. E esse é fato, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque no fundo nós dependemos muito do sistema, porque a gente, por exemplo, tem que atender usuários de todo o estado e todo o Brasil. Se aquelas cooperativas lá forem mal, o que vai acontecer aqui? Você não vai receber esta cooperativa daqui. Então é importante que o sistema esteja organizado para funcionar sistemicamente. Mas o grande problema que eu vejo para as cooperativas e para qualquer negócio é a falta de educação financeira. Esse é o grande dilema. Isso vale para nós, médicos, vale para todas as classes. Nós pecamos nisso. A sociedade, a educação brasileira, ela precisa mas assim, urgentemente sentar para discutir economia. No curso de medicina, como é que se aceita, por exemplo, que você fique 6 anos sem saber quanto custa um exame de sangue, quanto custa um hemograma? Se nós formos hoje perguntarmos isso para os cooperados do Médico da Maria, nós vamos ter vai ficar vexatório para os médicos. Porque não faz parte da nossa cultura saber quanto custa os ingredientes que você está usando ali. E isso é desastroso. Imagina se quando você vai construir uma casa, o que você pergunta para a arquiteta, para o engenheiro?
quanto é que eu vou gastar? Quanto vai custar o piso? Quanto vai custar? E eles vão ter que responder, vão fazer um orçamento. Nós não temos isso. Então, essa preocupação de educação financeira, ela tem que partir de alguém, de um órgão educador. A Coreia do Sul, por exemplo, eles têm Singapura, e as crianças aprendem no maternal. Então, essa noção de quanto custa, de onde vai sair o dinheiro, quem é que vai pagar, nós temos que saber. Mas nós, médicos, e eu acho que tem outras profissões também, que eu não conheço, né? Mas eu, por exemplo, eu não tive uma aula de economia real, a não ser com os colegas mais velhos que ensinavam alguma coisa, os nossos professores. Mas no currículo não havia nada. E eu acho que não existe até e hoje. Até hoje não existe. Não tem até hoje, não tem... até curiosamente, estava ouvindo o rádio outro dia, tinha uma professora da universidade falando que nas diretrizes da universidade, há vários anos, tem essa proposição de educação financeira em todos os cursos. Mas que eu saiba, não tem ninguém. Então aí nós voltamos de novo para o sistema cooperativo, que é gestão, que é conscientização, que é espírito associativo, que é economia, porque não deixa de ser economia, nós precisamos... A economia não quer dizer não fazer as coisas, é saber usar as coisas certas nas horas certas. E se nós formos falar em educação, aí a gente vê países de primeiro mundo dando uma surra na gente, onde, agora mesmo o senhor falou, né, que no Canadá as crianças já crescem dentro desse sistema. A própria questão da previdência. Eles são programados e sabem, quando eles começam a trabalhar, eles já sabem que eles têm que providenciar, eles têm que pensar, programar a previdência deles. Porque um dia eles vão parar de trabalhar. Aí vem o problema, porque aqui no Brasil nosso sistema, o SUS, né, o FGTS e o SUS estão misturados. Então muitas vezes a pessoa que fica doente, se a gente for falar no sistema SUS público, tirando as cooperativas, qual é o grande déficit? Mistura-se tudo. Então o aposentado está junto com... O dinheiro está ali muito misturado. Porque a pessoa vai chegar numa certa idade, ela vai se aposentar, mas e se a pessoa adoecer antes? Quem é que vai aposentá-la antes? De quem é o custo dessa aposentadoria? Então, isso volta de novo para uma inteligência financeira, para um cálculo, né, que precisa ser feito, porque isso também faz parte da vida. E nós sabemos que outros países, na área da saúde, não têm este serviço de saúde. A saúde, inclusive, hoje eu conversei com uma pessoa que está morando nos Estados Unidos e ela comentando que lá nos Estados Unidos é caríssimo. Qualquer procedimento é caríssimo. Na Europa, qualquer procedimento é caríssimo. Não existem esses planos de saúde. Não existe essa forma de acesso à saúde de uma maneira mais barata, como aqui é barato. Reclamam que é caro, mas não tem comparação com o que é nos outros países. Tanto é que muita gente vem para o Brasil, nas férias, fazer todos os seus check-ups, porque fica inviável, né? Fica inviável nesses países porque eles não têm essa metodologia, né, de previdência ou desse cuidado maior com a saúde, né? O próprio sistema Unimed, ele tem muitos usuários hoje que não são do Brasil, que compram o Unimed, são brasileiros que saíram do Brasil, estão trabalhando fora do Brasil, mas que não deixam de pagar o plano de saúde no Brasil, que quando eles forem se tratar e que der tempo, que não seja uma emergência, eles retornam para se tratar no Brasil. Então é uma realidade. Nos Estados Unidos as pessoas pulam de uma ambulância para não entrar no hospital, porque tu entrou no hospital, tu vai ter uma conta alta e lá a conta tem que pagar. E aí tu faz um financiamento, né? Tu tem que fazer um financiamento, eles vão te dar atendimento, mas tu faz um financiamento para pagar aquele atendimento se não tiver dinheiro para pagar na hora. Eles trabalham, por exemplo, lá recente, a experiência aí do Canadá, eles trabalham muito com seguro. Muito com seguro, porque lá a saúde é pública. Mas aí a gente teria que fazer um programa só para isso. Saúde pública. Mas eles têm seguro, porque até nós comentávamos outro dia, na saúde pública deles lá, que é o exemplo excelente e tal, mas tem fila, e tem fila de meses, e eles classificam as urgências, e quem não é urgência vai esperar 6, 7, 8 meses. Então, quando se reclama do SUS, a gente deveria olhar como é que é a saúde do outro lado também, quando você reclama do atraso de uma consulta mesmo, de alguém que tem convênio. As pessoas que têm urgência realmente em saúde, essas merecem ser atendidas no tempo. Mas aí a gente tem que ver também toda aquela questão que nós pensamos lá do desperdício, né? Porque às vezes a gente pode estar tomando um lugar de uma pessoa que realmente precisa, vai agravar a doença dela, e o meu caso pode esperar.
Isso a cooperativa ensina também, que a gente sempre tem que olhar para o coletivo, não para não para o meu problema próprio. Essa é uma das funções da cooperativa, resolver o problema de todos, né? E com custo, obviamente, mais barato. Muito bem. Né? E volto a dizer, a intercooperação foi um seminário do Banco Central da semana passada. Eu até estava convocado, não pude ir por um problema de saúde, estava me recuperando, mas assisti por vídeo, onde se falou da intercooperação. As cooperativas, nós temos um exemplo aqui que é a intercooperação que nós temos com a Unimed, desde o início sempre trabalhamos juntos, né, como cooperativa, intercooperação que nós temos com o serviço público, né, com a própria prefeitura, com o hospital de caridade, que o Hernani falou. Isso aí gera fruto e gera crescimento social, porque prosperar tem que ser um objetivo para todos. Não pode ser individual. A gente tem que entender que quando um só prospera, quem fica para trás vai ter problema. E vai ter problema não só para ele, vai ter problema para o coletivo. Muito bem. E o nosso programa está maravilhoso, já estouramos o horário, achei fantástico. Quero parabenizar de novo, porque nós estamos muito bem servidos, muito bem representados. Eu acho que Santa Maria cresceu muito nesse aspecto. E nós nem falamos das ações sociais, né? Das ações sociais que são feitas, da praça aqui, do Caridade. Acho que o mês inteiro vão ter ações sociais e eu acho que é bem importante a gente falar dessa aproximação das cooperativas com a comunidade. Eu acho que nós vamos ter que fazer outro programa durante o mês de julho, porque isso é uma responsabilidade social, né, da instituição com a comunidade, e é um trabalho lindo também que vocês têm feito. A praça ficou maravilhoso, eu acho que foi um exemplo para toda a cidade, né, e agora nós precisamos melhorar os nossos índices de qualidade das outras praças. O trabalho também que a Unicred tem feito junto ao Exército, a recuperação, a confecção de materiais. Então, é uma cadeia construtiva, é um setor inteiro que movimenta a cidade, é uma roda, é uma engrenagem que vai funcionando, né? E isso, eu fico muito feliz e muito honrada de ter a presença dos senhores aqui para a gente falar sobre cooperativismo. Parabéns por esse trabalho e por serem inspiração para muita gente. Eu quero ver a sucessão dessas instituições. Isso vai ser o desafio de vocês prepararem os sucessores. Mas aí nós vamos fazer uma pauta sobre sucessão. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Escolha diferente. Escolha Unicred. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem.